Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Fazer a nossa prece, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade que estamos aqui. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nos envolvem nesse instante para fazermos esse estudo do Evangelho, tão importante em nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o tema O Sacrifício Mais Agradável a Deus, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos analisar, refletir sobre essa frase que Jesus nos traz, que está em Mateus 23 a 24. Diz assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Ao refletir sobre essa mensagem, a gente tem que procurar entender o que seria essa oferta diante do altar. Eu, principalmente, tenho necessidade de compreender isso cada vez mais. E penso que essa oferta é aquilo que oferecemos a Deus, tudo de bom que fizemos. E a oferta que nós damos a Deus de bom é através de sentimentos. Sentimentos que refletem a presença de Deus em nós. Sentimento de caridade, de benevolência, de compaixão, né? De sentirmos isso em relação ao próximo e fazermos alguma coisa boa em relação a isso, para que isso seja aos pés do altar, vamos dizer assim. É aquilo que nós podemos oferecer. Em resumo, é tudo aquilo de bom que nós fizermos, será aproveitado, que nós vamos oferecer a Deus. Porque todo o bem que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que age em mim, já disse Jesus. Diante desse contexto, nós fazemos uma reflexão sobre a nossa vida e podemos observar quanta coisa boa temos oportunidade de realizar. Veja, por exemplo, nas atividades nossas, na casa espírita. Isso porque me chamou a atenção, porque são tantas coisas que a gente faz. Nós, geralmente todas as casas, né? Falar mais da nossa agora, do Caminho da Luz, a gente faz campanha para dar cobertor para as pessoas que não têm condições de comprar, né? Tem necessidades, alimento, leite, roupas e tantas outras coisas que a casa, os frequentadores, os trabalhadores se mobilizam diante de um fato e tem essa sinergia que produz e tem um efeito maravilhoso. E isso é bom, porque não podemos ficar indiferentes diante do sofrimento alheio. E com certeza, tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso, desde o prato de comida que serve àquele que bate à nossa porta pedindo, né? Tudo que fizermos será levado em conta na nossa jornada aqui terrestre, na nossa encarnação. Então são oportunidades valiosas que nós não podemos perder na nossa vida. Agora, repare na frase que
Jesus nos traz. Você está fazendo a tua oferta diante do altar, ou seja, estamos entregando isso que estamos fazendo de bom para Deus, através da nossa oferta, e a gente lembrar que tem alguém que tem ressentimento, que tem uma desavença, um sentimento contra nós, então a gente tem que deixar a oferta ali. Não vai ser recebido, vai ser guardado, não vai ser jogado fora. Porque está dizendo assim, ó, deposita aqui a oferta aos pés do altar. Vai lá e reconcilia com ele, acerta com ele isso, depois vem e entrega. Por quê? Porque se estamos fazendo um monte de coisas boas e está faltando algo que nós temos obrigação de fazer, que é a mudança de sentimentos doentes que trazemos na encarnação. Quando desencarnados, antes de nós voltarmos ao plano terrestre, na vida, a gente traz conosco o planejamento reencarnatório que foi decidido lá no mundo espiritual. E nesse planejamento reencarnatório foi analisado os nossos pontos vulneráveis, né? Como diz Emmanuel no livro Leis de Amor. Pontos vulneráveis, em que nós pedimos, junto com a espiritualidade maior, oportunidade de nós nos desfazermos desses pontos vulneráveis, desses núcleos doentes. E só vamos nos desfazer desses núcleos doentes através do relacionamento com pessoas, né, dentro da nossa família, entre amigos, na casa espírita. Nós vamos reencontrar com pessoas para relacionar. E diante disso, onde esses pontos vulneráveis, esses núcleos doentes de enfermidade irão vibrar em nós. Então vai vibrar o melindre, vai vibrar o rancor, a mágoa, o ressentimento, né? Diz que vamos ficar sentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo, achando que fomos desprezados por um, né? Recebemos desaforo de outro, e isso vai marcando a nossa vida. E muitas vezes, né, podem dizer todas, são através de pessoas que fazem parte de nossa vida, são familiares. Quantos não são os casais que passam anos, constroem famílias, filhos, mas um guarda rancor do outro, um guarda mágoa do outro? Quantos não são irmãos que, por uma questão banal, né, cria uma animosidade ali no meio, entre uma parede se estabelece entre ambos, e passam anos sem se conversarem, anos sem se conversarem. E vamos pensar que todas essas pessoas que nós estamos falando, devemos refletir se nós não fazemos parte desse contexto, se não tem alguém nessa direção junto conosco, que a gente guarda isso, ou que sabe que a pessoa guarda da gente, e a gente, por estar encarnados, né, estarmos na nossa vida cotidiana, a gente preenche espaço com atividades voluntárias de ajuda à sociedade, a pessoas, até como uma questão de fuga, para não encontrar com o nosso ofensor, aquele que nós sentimos que tem algo contra nós, e nós não trabalhamos isso em nós para modificar esse sentimento doente. É como se nós escondêssemos esse sentimento e fomos fazendo atividades cotidianas e atividades boas, como nós já falamos, e isso como se dissesse assim, ó, parou, não precisamos mais mexer nisso, porque estamos preenchendo, estamos fazendo coisas boas. Deus está vendo o que eu estou fazendo, e Ele está vendo mesmo, porque nada disso que a gente faz de bom vai ser perdido. Porém, se existir um vetor atrativo para com a pessoa X, nós vamos ter que resolver com ela. E nós não vamos entrar no altar da vida, né, entregar para Deus com sentimento doente. Nós vamos ter que voltar e reconciliar, acertar esse negócio com essa pessoa. Modificar isso. E vai ter que modificar isso, não é a pessoa se modificando, é eu me modificando. E para eu me modificar, eu preciso analisar o que realmente eu sinto em relação a isso. Que sentimento doente vibra em mim quando eu lembro de tal pessoa.
né? O que impede eu de aproximar dela? Com certeza são sentimentos enfermos, arcaicos, que já vêm com a gente há milênios. Porque o que impede de eu aproximar de uma pessoa que eu guardo rancor, ou que ela guarda rancor de mim, não será a indulgência. Não vai ser a indulgência, não vai ser a tolerância, não vai ser a compaixão, que são sentimentos divinos. Vai ser rancor, melindre, raiva, sentimento de vitimização, que a gente vai se autovalorizando, subindo, dando um poder para a gente de imaginação doente e que a gente cresce com isso, dentro dessa ilusão. E com certeza nós não vamos cumprir a nossa meta reencarnatória, embora tenhamos fazendo tantas coisas boas, temos fazendo tantas coisas boas, envolvido com a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita para lá e para cá, né? Fazendo exposições de evangelho para lá e para cá, levando as pessoas a pensar, isso é muito importante, mas na nossa intimidade, o que realmente eu tenho que fazer, o que realmente eu preciso fazer em relação ao meu irmão, à minha irmã, eu estou dizendo assim, de irmão e irmã consanguíneo, o que realmente eu preciso fazer em relação a meu pai, a minha mãe? Quem são os meus amigos? Quais são as pessoas que eu tive relacionamento que se afastaram de mim e por que se afastaram? E por que eu me afastei delas? Qual sentimento vibrou em mim para que eu tivesse esse distanciamento? Porque eu preciso me conhecer. O Evangelho vem para fazer com que a gente se reconheça. Reconheça na gente, não no outro. O outro pode ser que ele continue fazendo aquilo que ele está fazendo, mas não cabe mais a gente a fazer, porque se eu lembrar que tem, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu lembrar, no Evangelho dizendo que se eu lembrar que teu irmão contra ti, você vai ter que fazer alguma coisa, senão a lei vai fazer, por uma imposição. Enquanto você tem a liberdade de escolha, você pode fazer agora, e fazer de forma sutil, fazer de forma leve, né? Sem tocar no assunto que mexeu com a gente, que trouxe o dissabor para a gente. É importante que a gente reflita sobre isso, porque às vezes a gente vai mexer numa situação e ela volta à tona. A gente aproxima com uma pessoa e vai ajustar uma desavença que houve no passado e vai recordar o assunto e um começa a acusar o outro. Então devemos colocar uma pedra em cima. Olha o que Jesus disse, eu sempre gosto de dizer essa frase: aquele que colocou a mão na charrua, não olhe para trás. Se olhar para trás, não é digno de mim. Então o que passou, o nosso passado, não é bom nesses casos. Não foi bom esse passado, esse encontro. Mas se Deus permitiu que nós estamos no presente e podemos reviver isso no presente, que possamos fazer coisas novas junto com essa pessoa. Oportunidades virá para que eu possa fazer algo novo, modificar, e não ficar preso, acorrentado no passado. Porque tem espírito que fica 100, 200 anos preso no passado, né? Com rancor, porque o tempo do passado não passa, fica preso. Mas no presente nós temos que fazer coisas diferentes, né? E só vamos fazer coisas diferentes, nos auto-perdoar um ao outro, se nós fizermos coisas boas para que a imagem mental nossa seja diferente, seja do bem. É importante que a gente crie isso em nossa vida, que a imagem nova de relacionamento seja do bem, que possamos sentir nas coisas boas que estamos fazendo o que realmente estamos sentindo com ela, para que nós modifiquemos, possamos modificar a nossa imagem mental e trabalharmos isso com afinco, né? Que possamos usar do Evangelho, do recurso do Evangelho, para nos modificar intimamente, e não pensando em modificar o outro, porque o outro só vai modificar, e se ele quiser modificar, não vai ser com as nossas palavras, vai ser com a nossa vibração. Porque o que vamos entregar para Deus no altar da vida não vai ser as coisas que nós fizemos materiais, vai ser a vibração que nós colocamos nessas coisas, que é o aroma da alma. É isso que nós vamos entregar para Deus.
Daí a necessidade da gente refletir todos os dias que eu tenho dificuldade de relacionar e por que eu tenho essa dificuldade, o que eu preciso ceder. E eu estou sempre falando isso na primeira pessoa. O que eu preciso ceder para modificar essa situação? Uma vez chegou em nossa casa um jovem e um jovem que eu digo já perde seus 40 anos, né? Mas como eu estou fazendo 60, então ele está jovem. E ele veio para receber 8 passes. Ele precisava tomar 8 passes durante um por semana para ele fazer uma cirurgia espiritual. Que a casa espírita que ele foi, no interior do estado, falou que ele tinha que fazer um tratamento espiritual antes para fazer a cirurgia espiritual, e ele procurou nossa casa para fazer. Então ele veio com o objetivo de tomar 8 passes, um passo por semana, durante 2 meses. E começamos a conversar, passar por assistência fraterna. O problema dele é que ele tinha uma dor na coluna muito forte. Uma dor na coluna muito forte, que impedia de trabalhar. Ele era mecânico, ele não podia agachar, entrar debaixo dos automóveis para ele poder fazer o conserto. Estava sempre afastado. E contou essa história, ficamos observando ele falar. Passadas algumas semanas, ele foi tomando passo, ficando mais amigos, e ele sempre procurando para conversar, e ele queria conversar sobre a exposição do Evangelho da semana anterior. Até que eu fiz a pergunta, que eu tenho ela, sempre eu faço para as pessoas que a gente está conversando na assistência fraterna: o que é que você pensa todo dia que você não gostaria de pensar? E ele falou: sabe, eu penso muito no meu pai. Eu tenho um sentimento tão ruim pelo meu pai, porque ele abandonou nós. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais novo, e quando eu tinha 7 anos, meu pai foi embora de casa, largou minha mãe, com uma irmã com 10, um outro irmão com 8 e eu com 6, de 6 para 7 anos. E minha mãe teve que trabalhar muito para nos sustentar. E ela foi uma heroína. Então eu gosto muito de minha mãe. Eu tenho minha mãe, uma coisa assim, um verdadeiro carinho por ela, mas pelo meu pai não. Meu pai, eu tenho uma certa repulsa por ele. E você tem contato com seu pai? Né? Ele falou: tenho. Meu pai mora num lugar, num bairro de periferia, tal, sozinho. E como é que você sabe que ele mora num lugar de periferia sozinho? Porque sempre eu passo por lá. Mas por que você passa por lá? Eu passo para vê-lo. Mas por que você passa para vê-lo? Eu não sei. Porque eu passo para ver. Eu vejo ele de longe. Você não acha que tem algo uma força atrativa que leva você a passar por lá para ver seu pai? Por que você não conversa com seu pai? Mas eu tenho que conversar com meu pai, eu não gosto dele. Mas a gente gostar é questão de gosto. Seu pai pode gostar de uma coisa, você pode gostar de outra, mas nós viemos aqui para amar. E o primeiro passo de amar é respeitar. Pensa nisso. Respeitar o seu pai. Já que você passa lá, você tem que refletir por que você passa lá para ver ele de longe toda semana. Na semana seguinte ele voltou e falou: eu passei lá, eu resolvi entrar no barraco que meu pai mora. Meu pai mora num barraco. E como é que é o barraco? E como é que estava seu pai? Muito mal, barbudo, sem dente, barraco paupérrimo, um colchão no chão, umas latas com alguns tijolos para fazer comida, enfim, uma miséria. Eu fiquei chocado. Como é que foi o relacionamento com seu pai quando você chegou? Eu fiquei na porta do barraco, ele olhou para mim, falou: quem é você? Eu falei: sou seu filho.
Ele falou: o que você quer? Te ver. Você já viu? Já. Então pode ir embora. A conversa foi essa. Meu pai é ruim. Eu falei: calma, né? Pense melhor a esse respeito. Ele é seu pai, né? Tem que ter alguma coisa a mais aí. Você não conheceu ele com 7 anos você tem pouca lembrança dele, não é? Ele falou: eu sinto que agora que eu tive contato com ele, que eu posso fazer alguma coisa material por ele, porque eu tenho condições de dar um colchão para ele, uma cama, uma geladeira, um fogão. Eu tenho condições de pagar um tratamento dentário para ele, dar uma roupa, mas não sei o que eu faço. O que eu faço? Eu falei: também não sei, o pai é seu, pense. Ele falou: e se eu der um presente para o meu pai? Eu falei: bom, presente, sempre é bom receber um presente. O que eu compro para o meu pai? Eu falei: não sei, o pai é seu, pense em alguma coisa. Ele falou: vou comprar uma toalha de banho. Boa ideia. Ele foi. Na semana seguinte ele retorna, já estava lá pelos quinto, sexto passo, que ele tinha que tomar 8. Ele retorna e fala: eu dei a toalha de banho para meu pai. Como é que foi a cena? Eu cheguei, meu pai olhou, estava sentado, falou: você de novo? O que você quer? Eu falei: eu vim trazer um presente para você. Um presente? Um presente. Eu dei o presente para ele, enrolado num papel. Meu pai pegou aquele presente, papel de presente mesmo, olhou para mim, falou assim: eu nunca ganhei um presente. Nunca ganhei um presente na minha vida. Eu só ganhei paulada. Eu apanhei muito do meu pai, seu avô. Depois ele morreu, sua avó casou com outro. E eu apanhei muito do padrasto. Eu só ganhei pancada na vida. Então, e começou a chorar. Começou a chorar com o presente na mão. E eu abracei meu pai. E eu chorei, diz ele. E vim embora. E você sabe que eu fiz algo mais. O que você fez? Eu comprei uma geladeira e um fogão e levei para entregar para ele com uma cama. Eu entreguei para o meu pai. E na semana seguinte ele voltou e falou: você sabe, eu levei meu pai para cortar cabelo, fazer barba. E convenci ele a fazer um tratamento dentário, para se colocar uma prótese. Eu estou junto com meu pai agora. Meus irmãos estão tudo com raiva de mim, os outros dois. Porque eu aproximei do meu pai. Mas eu estou me sentindo tão bem. Eu falei: e a dor nas costas? Ela sumiu. Já faz 3 semanas que eu não sinto dor nas costas. Então, aquele ressentimento que ele trazia, todo dia sendo martelado na sua mente, jogando isso para o perispírito, para o corpo espiritual, atingiu o corpo físico em forma de doença, que os médicos não conseguiam chegar. Ele tinha dor, mas os médicos não conseguiam diagnosticar. Tanto que ele ficava correndo atrás, partiu para a tarde da cirurgia espiritual, como se tivesse alguém que chegasse lá e fizesse um corte no perispírito e tirasse aquela vibração, que a vibração é do espírito, vibração doente, ele tem que modificar essa vibração. Então veja quantas dores nós podemos estar passando na nossa vida, quantas aflições, quanto sofrimento, que a gente pede para Deus nos ajudar, e a situação está em nós nos reconciliarmos com o irmão, é nós trabalhar para romper com o nosso ressentimento, com o outro, é nós nos entendermos como espírito, e fazermos as duas frentes, fazer o bem,
não ser indiferente com a sociedade, participar de tudo aquilo que nós podemos e temos condições de participar. Mas aquilo que nós podemos fazer na nossa intimidade para transformar sentimentos de doentes que carregamos, isso é nossa obrigação, porque senão nós vamos chegar no altar da vida, como espírita, com uma ficha enorme de atividades maravilhosas no bem. E o Senhor da vida vai falar, deixa aqui, nos pés do altar, e volte lá, e reconcilie com seu pai, reconcilie com seu irmão, ou reconcilie com seu amigo, ou reconcilie com seu chefe. Acerte, conserta, repara, porque muitas coisas nós temos na nossa vida como uma reparação, e a reparação requer trabalho, e muitas pessoas que chegam até nós como verdadeiros cobradores, nada mais são do que oportunidade para que a gente possa reparar, trabalhar, refazer, mudar a tela mental que aquela pessoa tem de nós e que nós, porventura, temos dele. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Vibremos então nesse encerramento para todos os hospitais, para os médicos que lá trabalham, para todos os enfermos que estão se recuperando, seja em hospitais, seja em suas casas. Vibremos também para os asilos, para os orfanatos e principalmente para o nosso lar, porque é tão maravilhoso ter um lar, que possamos fazer no nosso lar um laboratório de experiências de amor, onde podemos desenvolver os melhores sentimentos possíveis dentro do nosso lar, junto dos nossos, superando todas as animosidades que porventura trouxemos para esta encarnação, vencendo nossas provas. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. E assim seja.